Então, pai. Bem, temos quórum, não temos? Temos quórum, não é? Temos quórum, temos a ver se está bem. Ah, está ali o João. O João chegou. Ok, boa noite. Vamos dar início aos trabalhos. Já temos composição quórum, temos praticamente os porta-vozes todos. Algo que no PS, o Sr. Deputado Vasco Graça substituiu o Sr. Deputado Manuel Gomes enquanto não chegar. Confirma. Vamos dar início aos trabalhos. Como também dizem as regras ou a tradição desta casa, na ausência de um membro da mesa, é substituído por um membro do mesmo partido e, por isso, se houver acordo ou não houver oposição, o Sr. Deputado Inês Teixeira fará parte desta mesa. Alguns seus deputados se pronunciam contra, então, um consenso nesta substituição. Vamos então entrar no período antes da ordem do dia. Temos neste momento duas inscrições. Sr. Deputado António Lemos, faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia em exercício, restantes membros da mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara em exercício, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, estimado público. A revolução do MOBI já começou. Não sou eu que o digo, garantidamente. Foi o Sr. Presidente da Câmara de Cascais que escreveu. Na edição do e-Online de 25 de janeiro, Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais, escreveu um artigo intitulado A Nova Vida do Transporte Público, pura propaganda, em tom eleitoralista, de uma realidade que não existe e que chega a caracterizar com a hilariante frase a revolução MOBI já começou. Não nos esqueçamos que Carlos Carreiras preside aos destinos do Conselho que, entre os 18 da área metropolitana de Lisboa, é detentor da pior mobilidade. No referido artigo, o Presidente Carlos Carreiras afirma ter criado 1.280 lugares de estacionamento nas principais estações de comboios, com a introdução de 1.200 novas bicicletas na rede pública, para além do alargamento da rede de ciclovias para um total de 75 km. Afirma ainda o Presidente Carlos Carreiras, e passo a citar,
A consequência deste alargamento e a integração de oferta multimodal é que os transportes já ficaram mais baratos para quem tem Cascais nos seus movimentos pendulares. Acrescentando, para o leitor ter uma ideia, a poupança pode chegar aos 12 euros mês. Fim de citação. É falso. Pura propaganda eleitoral. Mais não pretende do que enganar os mais incautos e levá-los a acreditar nesta fantasia. Mas vejamos então onde é que Carlos Carreiras é revolucionário. Primeiro, o que o presidente da coligação PSD-CDS de Cascais se limitou a fazer foi expropriar aos municípios 1.280 lugares que já antes existiam junto às estações dos comboios e entregá-los à Cascais Próxima, que se apressou a cercar as estações de parquímetros, obrigando os municípios utentes dos comboios a terem de procurar lugar para parquear os seus automóveis longe dos locais onde antes estacionavam sem terem que pagar. Como se compreende, Carlos Carreiras não criou lugares, passou a cobrar os lugares existentes, dificultando a vida económica e socialmente a quem todos os dias tem de se deslocar para levar filhos à escola, trabalhar em Cascais ou para ir trabalhar nas imediações do concelho, nomeadamente Lisboa. O resultado está à vista. Os 1.280 lugares que o Sr. Presidente Carlos Carreiras diz ter criado estão todos os dias praticamente vazios. Segundo, quanto às bicicletas, que diz serão introduzidas na rede pública de transporte 1.200 máquinas, o Sr. Presidente da Câmara afirma que elas vão correr nos 75 km da rede de ciclovias, pretendendo fazer-nos crer que a sua gestão já construiu ligações em ciclovia desde os principais pontos de residência do interior do concelho até à linha do comboio. É falso. Os 75 km de ciclovias não existem. O que foi feito, além da marcação de uma faixa ciclável no paradão entre São João do Estoril e Cascais, foi a marcação de desenhos de bicicletas nas faixas de rodagem de algumas estradas que ligam Cascais ao Guincho. Também sabemos que esta é uma medida meramente populista. Ou será que o Sr. Presidente de Carlos Carreiras acredita que os comuns trabalhadores e trabalhadoras que todas as manhãs, depois de calcorrearem as ruas e estradas mal amanhadas do concelho, com os filhos pela mão, ao colo, a caminho de escolas a de creches, vão a seguir pedalar para apanhar o comboio que fica a quilómetros de distância e no fim do dia regressarem a pedalar de volta à casa? Populismo. Isto é populismo. Mas há mais. Quanto vão custar as 1.200 bicicletas? Segundo uma proposta aprovada na reunião da Câmara de 9 de janeiro, cada bicicleta irá custar, na compra, 2.500 euros. A manutenção de cada uma, 1.500 por ano. Se multiplicarmos estes valores por 1.200 bicicletas, que o Presidente Carlos Carreiras nos diz que vai pôr na rede pública, chegamos à módica quantia de 3 milhões de euros para a compra e de 1.800.000 euros para a manutenção em cada ano. Resta saber quem é que as vai vender e manter e quem é que as vai pagar. Terceiro, o Sr. Presidente da Câmara de Cascais vem-nos dizer, como afirma, que os municípios de Cascais vão poupar 12 euros por mês nos transportes. Segundo se entende, se estacionarmos os carros em que somos obrigados a andar por falta de transporte público nos lugares que antes eram grátis e agora têm parquímetros, os tais lugares que antes eram livres e agora pertencem à Cascais Próxima e estão vazios junto às estações de comboio, temos um desconto que se entende ser só no estacionamento. Porque o preço dos passos dos comboios e dos autocarros, esses ficam nos mesmos valores que foram aumentados, 1,5% a 1,2% no dia 1 de janeiro. Isto para quem tem carro. E vão perguntar às pessoas que já foram tirar o passe se tiveram algum desconto, que elas dir-vos-ão como é que é. E quem não tem carro? Como vai o Presidente Carlos Carreiras compensar com os mesmos 12 euros de poupança os municípios apiados e os que, por não terem carro, apenas utilizam o autocarro para as estações? Senhor Presidente, senhores deputados, vai mal, muito mal, a mobilidade em Cascais.
foram entregues nesta Assembleia 2 petições, sendo que uma delas é detentora de mais de 7.500 assinaturas. Estas petições são demonstrativas do descontentamento dos munícipes que habitam, estudam e trabalham em Cascais. O Sr. Presidente da Assembleia recusou agendar um ponto na ordem de trabalhos para debater as petições em reunião da Assembleia Municipal, que foi solicitado pelo PCP, não dando desta forma cumprimento ao regimento da Assembleia e defraudando as expectativas dos peticionários. Sobre a mobilidade em Cascais, assistimos a um exercício propagandístico, populista e eleitoralista por parte do Sr. Presidente da Câmara, que assenta em falsidades. Perante o que aqui expomos, o Partido Comunista Português não deixará de esclarecer os munícipes, desmascarando toda esta tramóia da maioria PSD-CDS que governa Cascais. Desta forma, Cascais é e vai continuar a ser o concelho com pior mobilidade entre as 18 da área metropolitana de Lisboa, mas nós cá estaremos para lhe dar combate disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já o Sr. Deputado fez menção a um pedido, a um requerimento entregue na mesa e, como sabe, a mesa já respondeu em relação à questão da petição, em que considerou que o processo estava concluído e, por isso, como o Sr. Deputado faz menção aqui, a mesa não pode deixar de fazer também menção que considera que o processo está concluído com aquela Assembleia Municipal que foi agendada de propósito deste ponto, sem prejuízo de poder ser rescitado de outras petições, mas este processo está concluído. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Salgado, antes disso, eu queria fazer menção que deu entrada na mesa, na sexta-feira passada, uma moção do Bloco de Esquerda com o título pelo direito à isenção de pagamento de estacionamento neste município para pessoas detentoras de cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, emitido pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a mesa, membros do Executivo, membros da Assembleia Municipal, público aqui presente. Passo a ler a moção que o Bloco de Esquerda aqui apresenta. Pelo direito à isenção de pagamento de estacionamento neste município para pessoas detentoras de cartão de estacionamento para pessoas com deficiência emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes. A taxação do estacionamento é uma medida de recurso que se quer enquadrada e integrada na gestão do espaço público enquanto ferramenta de uma política de mobilidade e transportes que pretenda alterar o peso relativo entre os diversos modos de transporte, nomeadamente entre o transporte coletivo e individual. A taxação do estacionamento apenas faz sentido como incentivo à utilização do transporte coletivo, à diminuição do volume de tráfego de automóveis ligeiros nos perímetros urbanos ou para evitar a pressão em determinadas zonas de grande intensidade de tráfego. Esta taxação é geradora de receitas que deverão ser aplicadas na melhoria do sistema de transporte público, condição indispensável para a diminuição do transporte individual. Esta política promove, no entanto, a discriminação das pessoas com deficiência que são obrigadas a utilizar transporte próprio, dada a inexistência de transportes coletivos acessíveis. Há que considerar ainda outra razão que leva as pessoas com deficiência a terem de utilizar o transporte próprio, a existência do ambiente urbano repleto de barreiras arquitetónicas que as obriga a terem de estacionar o mais perto possível do seu destino de viagem para evitar ficarem bloqueadas por essas barreiras. Enquanto existir esta profusão de barreiras e os transportes coletivos continuarem inacessíveis, não se justifica que as pessoas com deficiência paguem para poderem deslocar-se e que se mantenha este fator de discriminação. Em consonância, algumas câmaras municipais já implementaram esta medida de isenção de pagamento de estacionamento, como seja o caso da Câmara Municipal de Cascais, em que esta isenção se aplica apenas nos locais destinados e devidamente sinalizados como tal para os veículos que exibam o cartão de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, conforme o artigo 31 do Regulamento de Estacionamento Pago de Cascais. Assim, visando minorar a discriminação a que as pessoas com deficiência se encontram sujeitas no seu cotidiano, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda propõe que fiquem isentos do pagamento da tarifa de estacionamento em todo o município os veículos conduzidos por pessoas detentoras de cartão de estacionamento para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade, emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Cascais, reunida a 30 de janeiro de 2017, delibera recomendar à Câmara Municipal de Cascais desenvolva as ações necessárias
para que sejam isentos do pagamento da tarifa de estacionamento em todo o município os veículos de pessoas que possuem cartão de estacionamento para pessoas com deficiência condicionada na sua mobilidade, emitido pelo Instituto de Mobilidade e Transportes, Cascais, 30 de janeiro de 2017. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Domingos. Sr. Presidente, Senhoras Secretárias, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, caros colegas deputados municipais, Srs. Presidentes de Junta e caro público aqui presente. Nas últimas semanas foi apregoada uma revolução na mobilidade em Cascais. No entanto, diversas medidas anunciadas deixam ainda muitas questões ao Partido Socialista. Comecemos então pela suposta criação de 1.280 lugares de estacionamento nas principais estações de comboio. Certamente que este número só pode corresponder aos mesmos locais onde nos últimos meses surgiram parquímetros. Os mesmos lugares que ficaram na sua larga maioria vazios e que provocaram novos congestionamentos em zonas um pouco mais afastadas, onde os automobilistas começaram a recorrer desde então. No passado dia 19 de janeiro de 2017, foi firmado um acordo quadro entre a Cascais Próxima, a CP e a Scoturb e 4 acordos que criarão os pacotes de mobilidade. Quanto a esta matéria, em primeiro lugar, convirá notar a pouca importância que esta Assembleia tem numa temática tão importante quanto é a mobilidade. Depois de aqui se terem discutido petições sobre o estacionamento e da respectiva Comissão ter feito um trabalho notável na sua análise e procura de soluções, o mínimo seria que a Assembleia fosse informada e tivesse acesso aos acordos que foram estabelecidos. Nestes acordos existem vários pacotes. Considere-se o pacote de estacionamento MOBI Cascais, mais comboio CP Cascais-Lisboa. Hoje temos a assinatura CP Cascais, Cais de Sodré, por 48,40 € e o estacionamento por mais 12 € no âmbito do passe combinado Park and Ride, num total, portanto, de 60,40 €. O novo preço do pacote será 48,40 €, portanto, uma diferença de 12 € entre o preço anterior e o do novo pacote anunciado. Estes mesmos 12 € que os utilizadores de comboio que utilizam o automóvel na deslocação até à estação tiveram que suportar desde a introdução do estacionamento tarifado junto a todas as estações de comboio. Efetivamente, não existe uma redução do preço da assinatura CP Cascais-Lisboa. Se fosse esse o caso, reduzir-se-ia, igualmente noutras modalidades. Existe sim a desoneração do custo do estacionamento, que hoje se encontra na sua larga maioria vazio. Admite-se, portanto, que foi um erro onerar quem imperativamente tem que recorrer ao automóvel para chegar às estações de comboio. Se compararmos esta solução com a que agrega ao comboio o estacionamento na Praça de Touros e o recurso ao Buscas ou à bicicleta, a assinatura mensal será de 63,40 €. Até que ponto um utilizador de comboio pagará mais 15 € do que na solução anterior para deixar o seu automóvel mais longe e ainda recorrer ao autocarro ou bicicleta para chegar à estação? Por outro lado, a redução de 7,10 € no passe mensal do Buscas é efetivamente uma redução. Não sabemos se à custa do município ou da Scoturb, mas com toda a certeza que quando tivermos acesso aos acordos estabelecidos, seremos esclarecidos. Ainda é importante referir que com esta carreira privilegiamos apenas aqueles que se deslocam em torno da vila. Quem se desloca, por exemplo, do interior para o litoral do concelho, tem apenas a solução que integra o comboio com o estacionamento e o buscar do Parque do Leclerc em São Domingos de Rana. A orografia do concelho e a fraca rede ciclável do interior também não tornam o percurso fácil através do uso da bicicleta e esta única alternativa. Reconhecer os erros e ouvir esta Assembleia e também os municípios que apresentaram aqui as suas petições são passos importantes. O MOBI Cascais até poderá ser um princípio, porém o Partido Socialista considera que há ainda muito para mudar e a revolução ainda não começou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Acho.
Boa noite, Sr. Presidente e restante mesa, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, estimado público aqui presente. Eu venho aqui muito rapidamente porque há alguns temas que foram aqui também abordados e que eu gostaria de poder debruçar acerca deles. Inclusivamente há aqui uma moção que foi lida pelo próprio Bloco de Esquerda. Há também um requerimento que o Sr. Presidente acabou de mencionar há pouco. Eu não sei se esse requerimento vai ser lido ou apresentado, mas eu aproveito desde já para pronunciar acerca deste requerimento, que eu considero que está feito nos termos absolutamente inaceitáveis e que inclusivamente põe como se fosse algum ónus em cima dos municípios ou em cima dos deputados municipais ou algum membro do Executivo. Porque... se me permitir, esse requerimento diz respeito a um ponto específico. Se calhar quando entrássemos nesse ponto específico... Sim, mas eu quero aproveitar o período de ordem do dia para poder falar acerca deste ponto. É apenas uma sugestão para falarmos nesse ponto. Porque eu aproveito o que está aqui escrito precisamente para questionar o Executivo Municipal acerca deste tema. E aproveito também este assunto, antes da ordem do dia, para questionar o Bloco de Esquerda se também costuma utilizar alguma associação particular no centro de Cascais, se costuma frequentar o GIPA, se costuma frequentar a SMUP, se costuma frequentar tudo o que seja, porque, pelos vistos, a partir de hoje, tudo o que for apoiado pela Câmara Municipal, o Bloco de Esquerda quer ter acesso e quer saber. Por exemplo, nós estamos aqui a falar de um requerimento que diz respeito a um apoio a uma escola, que é a Escola da Boa Nova no Estoril, onde há um conjunto, efetivamente, ainda por cima de alunos que têm lá a escola a custo zero, mediante o protocolo de colaboração que têm, e há uma outra quantidade de pessoas que paga consoante os rendimentos que têm. Mas há aqui uma pergunta interessantíssima, que o Bloco de Esquerda agora põe as coisas nestes termos. O Bloco de Esquerda quer saber, quando nós estamos a debater a questão da criação de uma escola no Concelho de Cascais, se algum membro do Executivo tem ou teve nos últimos anos algum familiar a beneficiar dos serviços de educação prestados para aquela entidade, porque é uma coisa exatamente bem colocada e que faz todo o sentido perguntar, como pergunta também, e isto era o que eu gostava de refletir aqui um bocado, porque diz no último parágrafo que se digna Vossa Excelência, presumo que seja o Presidente da Assembleia Municipal, informar esta Assembleia quais são os deputados municipais que têm relações com a beneficiária. Ou seja, se frequentam o centro de dia, deve ser, se frequentam o centro de dia, se frequentam a escola, se frequentam o apoio domiciliário e por aí fora. Quando sabe perfeitamente que há umas pessoas que frequentam, outras não frequentam, umas podem pagar e pagam, outras não podem pagar e não pagam, mas o Bloco de Esquerda já quer ter essa informação, quer saber daqui de nós se há alguém que efetivamente utiliza este tipo de serviços. E depois diz, porque este tipo de participação pode criar alguma incompatibilidade ou impedimento relativamente a esta escola. Ora bem, eu não sei, nem quero saber onde é que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda tem os seus filhos a estudar, nem quero saber onde é que o Deputado do Bloco de Esquerda costuma ir tomar café, nem quero saber qual é o jardim que frequenta ou não frequenta, ou se a cafetaria que frequenta teve apoio para ser construída ou não teve. O que eu quero saber, efetivamente, é se os apoios que a Câmara Municipal aprova e se este tipo de obras estão lá construídas e estão ao serviço da população. Inclusive, estamos a falar de uma escola que tem um acordo de cooperação com a Segurança Social, o que é absolutamente, para mim, caracterizado como uma vergonha o que está aqui colocado. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria também de perguntar à própria Câmara Municipal, porque foi dito agora recentemente, e vimos agora o próprio CDU a falar neste assunto, porque nós antes tínhamos aqui nesta Assembleia, que falou-se muito da questão do estacionamento, e a questão que se colocava era porque as pessoas estavam-se a deslocar constantemente para Lisboa e não tinham um sítio para estacionar porque tinham que pagar o respectivo estacionamento. Quando a Câmara Municipal queria uma solução em que os próprios municípios que se deslocam de comboio já não pagam estacionamento e, portanto, não têm custo rigorosamente nenhum com o estacionamento do carro, porque pagam exatamente o mesmo valor do passe, o que é que vem dizer agora? Porque é que estão a pagar? Porque é que agora os lugares são gratuitos e agora o autocarro não é? Portanto, nós vamos andar agora de passo em passo, mas acreditem que isto com calma, os senhores deputados ainda vão um dia tentar perceber com o que disseram antes e vão tentar ainda conseguir ter alguma razão no meio disto tudo, mas o que é certo é que cada vez que se dá um passo ou cada vez que se cria algum apoio, o PCP e a CDU vêm aqui dizer que efetivamente é logo um problema enorme, porque primeiro era porque pagavam, agora é porque não pagam. Portanto, o que eu acho é que se devem entender primeiro e perceber efetivamente se querem que paguem, se querem que não paguem, ou qual é a solução que acham mais indicada, porque isto assim é uma grande confusão para todos nós. Inclusivamente ouvimos ainda há pouco, até o próprio Partido Socialista, falar relativamente ao Buscas, e muito bem, porque foram feitos um conjunto agora de melhorias, foi feito um conjunto agora de desenvolvimento, inclusivamente até de uma carreira que vem de São Domingos de Rana para a estação e que serve as pessoas todas que vão precisamente para o comboio. Aliás, uma questão que foi aqui falada muitas vezes pela própria CDU, e portanto, quando é criado aqui também
não há palavra nenhuma, porque agora não se vai falar nisso, porque isso até é uma coisa boa e depois é uma chatice falar aqui, mas o que estamos a falar agora é que os Buscas, a grande pergunta de hoje do Partido Socialista é se o Buscas, se a poupança que foi criada para os municípios, se é suportada pela Câmara ou se é suportada pela empresa que opera. Quando antes vinhamos aqui e ouvimos várias vezes o Partido Socialista a dizer que a Câmara Municipal devia de apoiar as soluções de mobilidade, devia de, inclusivamente criar as soluções que pudessem ir de encontro às necessidades dos municípios. Quando se queria, veio-se perguntar, mas espera lá, agora já não, vão ter aqui um desconto grande no Buscas. Epá, mas agora o problema é quem é que está a suportar isto, se é a Câmara ou se é efetivamente a empresa. Portanto, o que ficou aqui demonstrado é que efetivamente o que conta aqui não é a criação da solução, não é a criação da melhoria, o que conta sempre é o pormenorzinho e o saber quem é que está ou quem não está e podermos vir aqui dizer o contrário e o seu contrário e o seu contrário, às vezes e vezes sem conta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, Presidente da Junta. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente de Exercício, cumprimentar também a restante mesa, o Sr. Presidente da Câmara de Exercício, vereadores aqui presentes, deputados municipais, público aqui presente. Sobre o requerimento apresentado aqui pelo Bloco de Esquerda, portanto, irei fazer a mesma análise, portanto, no ponto em questão, mas não queria deixar passar esta oportunidade sobre a moção que, portanto, foi apresentada aqui pelo Bloco de Esquerda, que é relativa à isenção de pagamento de estacionamento no município para pessoas detentores do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, emitidos pelo IMT. A moção do Bloco de Esquerda parte logo, ou desde logo à partida, parte de um pressuposto que é errado. Portanto, não existe discriminação por parte deste município e a questão que eu colocava aqui era, concretamente, quantos lugares estão disponíveis, portanto, no município de Cascais para pessoas portadoras com deficiência, porque esses, portanto, não pagam, portanto, estão isentos. Existem nas zonas tarifárias diversos lugares de estacionamento e os mesmos, portanto, não são estarifados. Portanto, ou seja, esta moção parte de um pressuposto errado. Daí a questão que colocava, portanto, ao Executivo era de saber quantos lugares de estacionamento existem concretamente para pessoas, portanto, que têm cartão de deficiência e estão disponíveis e que não têm qualquer tipo de pagamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Silva. Obrigado, Sr. Presidente em exercício, membros de mesa, Sr. Presidente da Câmara em exercício, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, senhoras e senhores Presidentes de Juntas, estimados municípios. Assinalou-se e continua a assinalar-se a comemoração do 110º aniversário do nascimento de Fernando Lopes Graça, que teve lugar a 17 de dezembro, um pouco por todo o país. Autarquias, escolas, universidades, grupos corais e musicais deram e continuam a dar corpo a iniciativas variadas, como concertos, palestras, exposições, encontros, entre outros. A vida e a obra musical e literária do compositor e maestro Fernando Lopes Graça, que neste concelho de Cascais, mais concretamente na freguesia de Parede, viveu e veio a falecer, tem merecido e merece a maior das atenções das várias instituições e de todos os que valorizam a nossa identidade e cultura. O seu percurso, marcado pela valorização simultânea dos universos de tradição musical erudita e tradição musical popular, frequentemente cruzados no seu trabalho composicional, pautou-se constantemente pela afirmação e defesa da liberdade e emancipação do povo português. Este ideal refletiu-se na modernidade do seu repertório de concerto, no caráter participativo e socialmente interventivo do seu repertório coral e em expressões diversas de atividade pedagógica, jornalística, musicológica e cívica. O trabalho musical de Lopes Graça, assim como o seu respectivo ideário, fizeram do compositor uma das figuras centrais do século XX português, influenciando gerações sucessivas de músicos, compositores, académicos e intervenientes de outros domínios. Pelo que atrás se refere, justo seria que o município de Cascais dedicasse, por ocasião da comemoração do 110º aniversário do seu nascimento, a atenção devida, considerando a promoção e realização de iniciativas que pudessem difundir e valorizar a criatividade, a investigação e inovação da música instrumental e coral, o seu trabalho nas áreas artística e literária, concorrendo para uma maior formação e participação numa obra exemplar e defesa e projeção das raízes, expressões musicais e culturais do nosso país. Tal não aconteceu, o que lamentamos,
não desistindo, no entanto, de ver reconhecida pelo município de Cascais, que alberga o seu espólio, a justa medida da dimensão da sua vasta obra. Lopes Graça é um mestre e um exemplo de resistência e de confiança. Nos tempos mais dramáticos, da mais intensa alegria, nos tempos de acumular forças, Lopes Graça caminha e caminhará sempre ao nosso lado. Termino citando Michel Giacometti, que em abril de 66 referiu a propósito do maestro. Na verdade, Fernando Lopes Graça abriu entre nós um caminho, definiu um método, determinou uma atitude, a do artista e do homem na sociedade. Exemplo a seguir por quem queira continuar de pé. Fim de citação, disse. Senhor Deputado Manuel Gomes. Queria começar por cumprimentar a mesa, na pessoa do Sr. Presidente Substituto, que não se encontra neste momento na sala, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Senhoras e Srs. Presidentes de Junta, Senhoras e Srs. Deputados municipais, técnicos municipais e público aqui presente. Queria começar por dizer que não foi compreendida, mas isso se calhar é porque não estavam atentos, o que a deputada do PS, Alexandra Domingos, portanto, disse quando se veio aqui, portanto, a esta tribuna. E muito resumidamente, o que disse, se estivessem atentos, seria que nós, quando tivermos acesso aos acordos estabelecidos, saberemos se é à custa do município ou da Secoturo. Extrapolar o que quer que seja em relação a isto é pura e simplesmente divagar. Sobre a moção do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista vai votar favoravelmente esta moção. E a moção fala por si. Senhor Presidente da Mesa em Exercício, não está. O Partido Socialista pede um minuto de silêncio em memória do Mário Soares. E, além do voto de silêncio, um voto de pesar que vou passar a ler. Fundador e Secretário-Geral do Partido Socialista, Primeiro-Ministro e Presidente da República de Portugal, Mário Soares foi o principal construtor da democracia portuguesa, aquele que mais a configurou, e um dos portugueses mais reconhecidos e prestigiados no mundo. A dimensão nacional e internacional, assim como a importância política de Mário Soares, ficaram demonstradas na forma como foi recebida a notícia da sua morte, no passado dia 7 de janeiro, e também no modo como o povo português e os líderes políticos da Europa e do mundo se associaram às suas exéquias fúnebres. A Mário Soares devemos um país livre e democrático. A ele devemos os fundamentos do nosso Estado Social de Direito. A ele devemos a nossa entrada para a Comunidade Europeia. A ele devemos o contributo fundamental na modernização da nossa sociedade. Mário Soares era um político na nobre acessão da palavra. Era essa a sua vocação, a sua causa, a liberdade. Moderno, antecipou e entendeu os sinais do tempo, num diálogo com gerações futuras, construindo pontes, ousando o inimaginável que nos devolveu o prestígio internacional e o orgulho de sermos portugueses. Socialista, republicano e laico e, sobretudo, patriota, leal, solidário e tolerante. A sua personalidade foi determinante na reconciliação nacional após o período conturbado da Revolução de Abril. O Portugal aberto ao mundo, europeu e socialmente coeso, é o país de Mário Soares. Como Mário Soares sempre afirmou, só é derrotado quem desiste de lutar, por isso fazemos deste voto de pesar um compromisso de honrar a sua memória e de nunca desistir de lutar. Mário Soares é, para os portugueses, referência histórica, exemplo político, memória afetiva, inspiração permanente. No momento após a sua morte, prestamos-lhe um emocionado tributo de reconhecimento e de gratidão. A Assembleia Municipal de Cascais, reunida no dia 30 de janeiro de 2017, apresenta sentidas condolências à família de Mário Soares, associando-se sentidamente e com muita tristeza ao luto de Portugal. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação
ao voto e ao minuto iremos observar, caso haja de acordo, no final deste período. Sra. Deputada Patrícia Ferreira. Não, pensei que era o Gonçalo. Ok. Mas queres? Está bem. Pedro Caldeira. Desculpa. Peço desculpa. Os meus cumprimentos ao Sr. Presidente em exercício, ao Executivo aqui presente, ao público aqui presente e aos deputados municipais. Antes de mais, a minha intervenção vai no seguimento das intervenções que aqui se têm ouvido hoje, também acerca do Mobi Cascais. Eu só lamento, é que chegado este dia hoje, as forças políticas que hoje vêm aqui com esta exaltação toda, no dia em que foi apresentado o Mobi Cascais e que poderiam de facto ter esclarecido algumas das questões e algumas das dúvidas, ninguém estava presente. É curioso. Pois é, mas é só de vez em quando. É curioso. Receberam os convites, tal como todos nós recebemos, e quando nós recebemos os convites é para participarmos, não só porque termos conhecimento das coisas, como também podermos ter esta visão crítica. Mas de facto isso não acontece. As forças políticas limitam-se a vir aqui discutir demagogia, porque é demagogia, porque aquilo que aqui foi dito não é verdade, porque quando os senhores aqui afirmam que os descontos são falsos, os senhores não são mais verdadeiros do que nós, que dizemos, ou que a maioria que faz esta situação. Não é mais verdadeiro, é mais sério, pode ter a certeza. Portanto, quando aqui vem dizer que as coisas são falsas, antes de as dizerem, têm que fazer contas e têm que as utilizar. E têm que as utilizar que é para saber se são falsas ou se são verdadeiras. Mais, os valores. Mais, então, ao utilizar... Exato, eu também quero que eu lhe mostre os meus, eu também tenho. E também sei aquilo que lhe estou a dizer. E, portanto, aquilo que está a dizer não é verdade. E a demagogia com que aqui vem dizer também não é verdade. Mas, para além do Mobi Cascais, por exemplo, na Comissão de Jurídicos, que tanto apregoam, com as águas de Cascais, não é? Principalmente a CDU, curiosamente, marcámos a reunião com o Diretor-Geral das Águas de Cascais, que fez o favor de deslocar à Comissão, porque não tinha que o fazer, juntamente com o Sr. Vereador, e onde é que estava a CDU? Não estava. Não estava. Pois claro, então apregou-se. Importa-se, é que eu também não interrompo. Não é? Eu também não interrompo. Portanto, o facto é que, chegado o dia da Assembleia, não é? Uma vez, não, desculpe, ainda faz parte, mais do que uma nas águas de Cascais estava na CAF, não estava no Diretor-Geral. Pronto. Não estava na CAF, não estava no Diretor-Geral. Eu sei o que é que lhe estou a dizer. É lamentável, é que depois se façam comissões, apregoem nesta Assembleia que a Câmara faz isto, que o preço das águas, a tarifa é cara, que os cascalenses não são tidos nem achados. Não, este Executivo não tem consideração pelos cascalenses, mas depois, quando confrontados com os decisores e com as pessoas que lá estão, não estão. Foram. É engraçado, não é? É curioso, não é? Pois é. Só que, sabe, o curioso disto tudo ainda é que depois vêm para aqui com esta demagogia. Mas mais. Mas isto não é só, não fica só por aqui. Porque eu, de facto, durante este período todo em que houve estas petições do estacionamento, e foi difícil, e estão aqui, os membros desta Comissão não nos deixam mentir, que o que se passou durante este período em que houve estas petições foi difícil. Não só foi difícil porque era uma matéria delicada para Cascais, era uma matéria delicada para os municípios de Cascais que utilizam o estacionamento diário, incluindo todos nós, como é delicado para os peticionantes e as pessoas que subscreveram a petição, que queriam as respostas, e nós tentámos, dentro do nosso trabalho, a dar o melhor que pudemos. E acho que conseguimos o melhor. Mas não foi só difícil também por isso. Foi difícil porque os membros da Comissão, designadamente da CDU, impulsionaram e, de forma magistral, conseguiram fazer com que, imagine-se que até uma petição estava a ser lida, que não era bem a petição que tinha sido entregue, e bem uma confusão que não se percebe, mas pronto. O facto é que hoje devia ser a CDU, em vez de vir aqui criticar, que é aquilo que sabe fazer, que infelizmente não sabe fazer mais nada, em vez de vir criticar, deveria vir aqui dizer que o Mobi Cascais é uma solução. Mas vou dizer, a CDU, principalmente a CDU, que mora em São Domingos de Rana, então esta é que devia vir mesmo aqui dizer, porque a CDU, que mora em São Domingos de Rana,
que utiliza os transportes em São Domingos de Rana, é que nem sequer sabem, porque a CDU que veio aqui falar, nem sequer sabe o que é que se passa em São Domingos de Rana, nem a forma como utiliza. Porque se tivesse que utilizar o autocarro e tivesse que ir para a estação apanhar o comboio, saberia que o facto de agora haver uma solução intermédia em que deixe o carro estacionado e que se apanhe um autocarro, que vá à estação de Carcavelos e que se consiga apanhar o comboio a horas, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não é uma questão de ser o centro comercial. Aqui a questão não está no centro comercial. Até podia estar no centro comercial, até podia estar na mercearia. A questão está aqui em que foi a solução adotada. E a solução que está adotada é muito melhor do que aquela que alguma vez existiu até agora. Sabe porquê? Porque os da CDU que estão aqui, que estão no São Domingos de Rana, não apanham o comboio. Não apanham o autocarro, não apanham o comboio para apanhar, porque se tivesse a noção, andam a pé. Oh, não brinque comigo, é demagogo. É demagogo. Isso é demagogia. Sabe o que é que eu digo? Sr. Deputado, podia concluir-se, por favor. Sim. Já podia concluir-se. Sabe o que é que eu acho? Srs. Deputados, agradecia que deixassem o Sr. Deputado a concluir. Sabe o que é que eu acho? Srs. Deputados. Não, sabe o que é isto que representa? Srs. Deputados. Sabe o que é que isto representa, esta demagogia? Porque, de facto, não estão nos sítios onde devem estar designadamente para verificar se efetivamente aquilo que é feito pela Câmara é bom para os cascalenses, porque é esse o nosso papel aqui na Assembleia. Quando estamos nos momentos a discutir, também não estão presentes e depois vêm aqui para a Assembleia com esta demagogia. O que eu acho, e que depois de me pôr a pensar, é que de facto a oposição em Cascais demitiu-se dos cascalenses, demitiu-se de Cascais, não quer pura e simplesmente saber... Concluir. Um momento, Sr. Presidente. Não é, Sr. Deputada, tem tempo e já ultrapassou o seu tempo, peço desculpa. Vou já terminar. Demitiu-se de Cascais, é uma oposição que, francamente, má e pouco séria. E se fossem sérios, estaríamos a trabalhar todos os dias como nós estamos a trabalhar. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Manuel Gomes, é bom protesto? Há uma pedida, ok. Sr. Deputado Vasco Graça, por favor. Cumprimento o Sr. Presidente em exercício e na sua pessoa, todos os presentes, membros da variação, público aqui presente, senhoras e senhores deputados. Normalmente eu procuro intervir aqui neste plenário, não fulanizando as questões e até muito menos usando a primeira pessoa do singular. É um princípio a que me atenho, mas hoje peço alguma compreensão, porque começarei por dizer que estou nesta Assembleia porque acredito que as Assembleias são um espaço vivo, importante, fundamental da democracia. Podem ser às vezes um espaço menos, diria, simpático, onde há controvérsia, onde há pontos de vista diferentes, onde há debate, mais ou menos acalorado, mas isso é a essência da democracia. Quer dizer, uma Assembleia de unanimismo seria um desastre para a vida cívica, seria seguramente um desastre mesmo para aqueles que possam pensar que esse unanimismo poderia favorecer alguma eficácia. E digo isto porque acho que nesta Assembleia, independentemente das diferenças de pontos de vista que temos, uns e os outros, e pontos de vista por vezes contraditórios, adversos, com os quais nos batemos com convicção, independentemente disso, creio, todos deveríamos convergir e estar unânimes, diria, na defesa da dignidade e da importância deste órgão, que é o órgão deliberativo do município. É este órgão que cabe tomar o conjunto de decisões na forma, enfim, mais ou menos complexa que se possa assumir, mas é, de facto, essa a responsabilidade que temos. E eu gostaria que este órgão não fosse desvalorizado e não fosse sucessivamente subalternizado, tornando-se quase como que algo de despiciando na vida do município. E digo isto porquê? No dia 28 de dezembro estivemos aqui reunidos e tomámos uma decisão, a decisão que devia ser tomada e onde devia ser tomada, acerca da revisão da tabela de preços da água em 2017. Decidimos isso no dia 28 de dezembro. Na manhã do dia seguinte, logo cedinho, quando fui ao café, deparei-me com o Notícias de Cascais, que na terceira página trazia exatamente aquilo que tínhamos aprovado aqui na véspera, mas cuidei de saber, e este jornal já lá estava há cerca de uma semana. Ou seja, nós fomos chamados a tomar aqui uma deliberação que, pelos vistos, já estava publicada e divulgada
na praça pública. Eu julgo que isto, Sr. Presidente, não dignifica a Assembleia e representa, digamos, um evoluir na vida da cidadania neste Conselho que a todos nós devia desagradar profundamente. E suscito aqui esta questão, já com alguma antecedência, e vou dar depois o exemplar à mesa para que eventualmente possa cuidar de investigar, e suscito aqui esta questão com alguma antecedência para que também eu possa hoje ser esclarecido, antes de tomar uma decisão, acerca do ponto 6, cedência em regime de direito de superfície, da parcela de terreno com a área de 7.183 metros no sítio do Alto da Beltrones. Vamos ser hoje aqui chamados a pronunciarmos, a decidirmos se atribuímos ou não atribuímos, é isso que compete a uma Assembleia decidir, um terreno, e não é um terreno de 50 metros, é 7.000 metros com um valor calculado de 1 milhão e tal de euros, para eventualmente, se nós assim o decidirmos, poder uma instituição que lhe está anexa poder lá desenvolver as obras. Ora, eu fico, enfim, curioso, neste momento direi apenas curioso, porque aguardo uma explicação, quando passo exatamente nesse terreno e verifico, darei as fotografias à mesa, que este terreno está já com um avançado estado de obras. Andam lá a decorrer obras já há bastante tempo, isto está num estado avançado, há caboclos, já empreendimentos já aqui a serem em estado avançado. E, portanto, eu quero perguntar à mesa, eu vou decidir sobre algo que já está em execução ou tenho alguma margem para poder